Sejam bem-vindos a mais um podcast Pecuária 5.0, podcast para quem gosta de gado. E hoje nós estamos aqui em Baixa Grande do Ribeiro, né, em uma fazenda de um grande amigo meu, de um cara que é show de bola, uma fazenda onde é referência aqui na região. E ele vai contar um pouquinho da história dele, da história da fazenda, de como é que surgiu isso daqui, como é que ele entrou nessa agropecuária, que é a agricultura que também é muito forte. Alzir Pimentel Aguiar Neto. Conta um pouquinho pra gente. Se apresenta primeiro, né, Alzir? Meu nome é Alzir Pimentel Aguiar Neto, né? Sou a segunda geração já de produtores aqui na região do sul do Piauí. E a nossa história ela tem tudo a ver com o Matopiba, né? Nós, ao contrário de muitos, nós viemos do próprio Nordeste. Então, nós viemos da Paraíba, né? E, e começamos aqui no comecinho da década de 90. Para você ter uma noção, o Piauí nessa época ele plantava algo em torno de 20 mil hectares de soja. Nossa. Praticamente nada, né? Quase o Então, tamanho assim, da é, fazenda hoje. hoje nós plantamos 20 mil hectares de soja, 30 anos depois, né? Então a gente é, tem hoje como base da nossa atividade a soja. Nós sempre tivemos a pecuária como uma atividade complementar, Sim. e tem se tornado uma ferramenta muito interessante, porque é uma ferramenta que ela integra a nossa atividade, ela maximiza e ela traz resultados não só agronômicos, mas como financeiros também. Então, Uhum. é mais um caixa gerado dentro da atividade agrícola. E nós começamos a crescer e buscar novas fronteiras. Então, fomos para o Maranhão, fomos para o Pará, né? Tivemos um conhecimento grande sobre isso tudo e começamos a pensar além do que nós poderíamos propor como uma atividade econômica, né. Então, assim, eu costumo dizer que, nós começamos a buscar um propósito Sim. em tudo que a gente faz, né. Eu vi que quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu enxerguei foi escrito dentro daquela sala de reunião: não esqueça do propósito. Isso. Então, Tem ali assim, escrito na parede ali. nosso propósito essencial como, criaturas feitas por Deus, né, e que tem dentro de si uma vontade imensa de levar a palavra, né, de levar as boas novas do reino, faz parte da nossa atividade fazer isso. Então, foi pensando isso aí que a gente começou a pensar uma cidade do agro para o Piauí. E hoje a gente tem investimentos imobiliários e a gente tem investimentos na parte de indústria. E temos tentado fomentar um polo agroindustrial aqui na região. Sim. Então, isso tudo passa por uma percepção de que a atividade ela não pode ser fim, né? Uhum. A atividade ela é meio para estabelecimento do que a gente pretende como sociedade, né? Então, é pensar não só no que a gente pode propor aqui para dentro, mas o que a gente pode propor para fora, né? Sim, da porteira pra Então, fora, né? porque sempre teve a visão das pessoas que vinham, né, de ganhar dinheiro, fazer e levar para fora, né? Uhum. Tanto é que assim, a maioria gaúchos, no geral, né, Sulista, né? Mas. é, era aquele pessoal que você via assim, eles vinham, trabalhavam e tal, e voltavam depois para sua terra, ou tinha outra perspectiva. Então, assim, não com o pensamento realmente de propor De se algo que fixar, de crescesse, de crescer de fixar, terra. né? E aí o modelo de crescimento para o Piauí ficou até bem diferente dos demais. Ficou um modelo muito empresarial, que era justamente esse. Grandes grupos vieram para cá para se estabelecer, e aí eram filiais, né, de grandes centros. Então, a proposta do nosso grupo, na verdade, foi pensar o Estado e ver o que a gente poderia provocar de crescimento social e econômico para a região. Então, hoje, o grande projeto que a gente tem, a nossa base é agrícola, né? O nosso principal faturamento é a soja, mas hoje a gente pensa em projetos de integração de lavoura pecuária, que Você faz desde o início já dela, mas vem bem fracionado, né? intensificando e pensando o que a gente pode propor para a indústria, para os serviços, para a região como um todo, nesse ambiente que é criado hoje para que o Estado se desenvolva. Lembrando que a gente está no Estado que outrora era o mais pobre do Nordeste, Sim, né? sabe uma coisa que é interessante? Eu falando do Piauí em si, né? Todo mundo quando fala do Piauí,
vem falar do Piauí. Eu conheci o Piauí há 5 anos atrás através de você. Na verdade, eu vim para cá, foi a primeira fazenda que eu vim, e conheci aqui a ZN quando começou. Você mesmo viu você aqui visionário, conheci você em outras épocas, É. né? Mas o Piauí que eu conheci aqui é totalmente do Piauí que me falavam como era, né? O Piauí que eu conheço hoje também é totalmente diferente do Piauí que as pessoas falam que é. Diz assim, o Piauí é um estado que é um calor retado, é um estado que é pobre, né? Todo mundo tem essa visão porque as pessoas falam uma coisa que nem tem entendimento, na verdade. Ele conhece a beira da estrada, mas não conhece da estrada para dentro, né? Não entende da estrada para dentro. É, Que é um estado rico. Para mim é um estado rico, o Piauí. e muito dessa percepção que você teve, né? Você quando veio para o Piauí, você estava aqui no começo, você Todo o viu processo. todo o processo, mas você chegou pela porta da frente. Foi. Que eu digo que normalmente as pessoas que conheceram o Piauí conheceram pela porta de trás. Então, assim, você viu aqui, né? E interessante porque você teve exatamente quando nós começamos o processo dessa fazenda, né? Foi. Foi. Que essa fazenda foi um desafio muito grande, né? Hoje a gente tem hoje um potencial agrícola aqui de 43 mil hectares. A fazenda hoje em números, ela hoje está com a área estabelecida de 22 mil, mas já com mais de 20 mil licenciados, com a perspectiva de a gente conformizar isso dentro do processo de integração lavoura-pecuária. E dentro daquele momento que você veio, foi muito interessante porque a gente estava começando a dar alguns passos e a gente nem sabia exatamente para onde ia, É. né? A gente começou a trazer um pouco de gado, começou os processos de abertura, né? A fazenda era praticamente toda bruta, apesar de já ser licenciada, mas não Eu tinha cheguei nada e tava produzindo. abrindo aqui, A sede, aqui a aqui, área da a sede sede, aqui. a sede. Tinha aqui uma salinha aqui com a balança. É. Acho que nem um galpão não tinha ainda. Não tinha Tinha nenhum dos um galpões, nem barracão os aí. barracão. E foi o processo que nós começamos a ter essa percepção do quanto é importante a gente ter um crescimento muito sólido, né? A gente Sim. ter um crescimento muito, A base, né? Ter a base. ter a base muito sustentável e também a gente, às vezes, não ter a percepção dos pontos negativos, né? Uhum. Então, o estado do Piauí, todo mundo falava: "Você planta no Piauí? E É. lá planta? Ah, é Não, irrigado?" o engraçado é que quando eu vim a primeira vez, porque comercial, né, eu era comercial, aí algumas pessoas falavam que: "Rapaz, você vai para o Piauí? Oxe, você vai vender o que no Piauí? Nada. Você vai vender pra quem no Piauí?" Eu digo assim: "Cara, eu não sei, velho, eu vou andar no Piauí". E Normalmente aí a primeira pergunta é: "Ah, você planta lá, é irrigado?" é, tem É. Acho que a irrigação, esse inclusive, é um pensamento grande também. potencial. A gente tem projetos de irrigação aqui na região, mas a gente já vem crescendo de forma muito estruturada a irrigação. Eu acho que vai ser uma das próximas revoluções do Piauí. Diga-se de passagem, assim, da região que vocês conhecem como a Bahia, o Piauí tem um potencial muito maior do que a Bahia Pra irrigação, né. para irrigação, porque primeiro que a gente tem um aquífero maior, apesar de ter uma dificuldade maior de acesso a ele, que fica um pouco mais profundo, mas o aquífero é maior. Do que o Nós urucuia, no caso, do né. que o Urucuia, né? A gente tem o Cabeças aqui. São Uhum. 4 aquíferos que nós temos aqui na região. A topografia bem similar, né? É, Bem a favorável. topografia daqui, dessa Baixa Grande do Ribeiro, a topografia dela é excelente. É, perfeito. É excelente, não tem igual. É. Você vê, ó, uma coisa que aqui não tem, que tem muito pra região oeste: Murundu, Cupim. Não tem. Aqui não tem. Tem uma região isolada ali, pô, Mas é vamos muitas dizer. baixadas, muito aquelas. As Vossoró que é criada com o tempo, aí tem um cupim ou outro. Ou então em um solo que já tá salinizado daqueles pecuaristas bem antigo, que eles tinham gado lá dentro, e bota gado numa aduba, não alimenta o solo, só suga, só bota o Isso. gado sugando, aí acaba criando cupim mesmo, né? Mas muito pouco. Mas é muito pouquinho, Muito muito pouco. pouco. Porque Eu as nunca áreas, vi as ainda. áreas são muito novas, exatamente pelo contexto. Essa região era totalmente esquecida do Piauí. Quando nós chegamos na década de 90, o asfalto encerrava em Floriano. Sendo que, veja, Floriano já é outra realidade. E por que Floriano? Porque a Transamazônica passa no Floriano, que é a BR-230. Uhum. Então, dali para baixo, era totalmente esquecida. Tinha a região do semiárido, que é uma região mais tradicional, de São Raimundo Nonato, até a própria região de Bom Jesus, de Corrente ali, que é uma região mais tradicional, próxima à Bahia.
Mas essa região de cá, do Cerrado em si, era totalmente isolada. Então não tinha qualquer acesso, não tinha qualquer perspectiva, né, entendeu? É muito pouco habitada. É. Até porque outra diferença que tem entre o Cerrado do Piauí para o da Bahia é que não tem rios nas chapadas. Você consegue passar nas chapadas. E mais um problema, porque aí você imagina, por que que não era colonizado? Porque não tem como Não você tem ficar. água, para a gente furar um poço aqui é 200 metros para atingir, entendeu? É 130 metros, né, para atingir a água, 120, nos melhores lugares aí 80, que são mais próximos da, Como é que isso há 20 das anos regiões. atrás eu conseguiria fazer, né? Não Abrir um conseguiria. poço a 200 Então, você metros. pensa um nativo, uma pessoa daqui há 50 anos atrás, era impossível de se explorar. Então, essas regiões, elas realmente não tinham qualquer exploração humana. Eram regiões isoladas há pouco tempo. Nós estamos falando de 50, 60 anos, não existia nada disso aqui. Tanto é que, assim, nós ainda pegamos uma grande área, como foi a Hemaflow aqui, e a gente conseguiu transformar ela num contexto breve. Hoje praticamente, você não tem grandes áreas aqui, aqui no estado, É, né? Assim, que eu digo, não tem grandes áreas mais para se explorar, para se né? explorar, né? Então, foi dentro desse contexto que a gente começou a ver a transformação da região. O município hoje de Baixa Grande do Ribeiro é um dos principais municípios agrícolas do Brasil, né? Sim. Hoje, em termos de produção agrícola, passou inclusive o Luiz Eduardo Magalhães. Então, é um município que tem um potencial agrícola muito grande. E a região como um todo, ela tem um potencial da agroindústria muito Maior crescente, ainda. né? E porque a demanda interna daqui é muito grande também, né? Se você pega aqui a região, você. Vamos esquecer que esse projeto seu aqui, ele já está sendo solidificado. Né? Quando não existia isso daqui, quando não existia esse pensamento. De onde que vem a- os industrializados para cá, né? De onde que vem aqui? Vem o mais próximo daqui. Não, o Piauí praticamente hoje pode-se dizer que é o estado de uma indústria só, é a Aí, Bung, é a Bong. ali em Uruçuí, né? Então, imagina a demanda interna que tem dentro desse lugar aqui, o tanto que você pode crescer, o tanto que você pode evoluir dentro de Baixa Grande, dentro de Nova Santa Rosa. Cara, você vê, botaram asfalto aqui foi de Bom Jesus até Nova Santa Rosa, Isso, né? é Tá Transcerrado. Transcerrado. Foi um salto no tempo gigante para colocar asfalto para ali. Muito E bom. nós estamos falando coisa de um ano, né? Coisa de um ano. Menos de um ano. Menos de um ano. É, Eu mesmo assustei. é. Eu não sabia que tinha. Aí eu vim ali, peguei a estrada e pesquei como é o nome daquele negócio? Que cobra o pedágio. O pedágio. É, Eu olhei assim de cima, errei a estrada. é, Eu ia voltar, falei, não, eu vou pra Nova Santa Rosa. Eu falei, né, pra lá mesmo. Aí como o pedágio, eu digo assim, top demais. As é. pessoas ainda reclamam, mas assim, cara, um asfalto aqui nessa região que é bom demais. Olha a viabilidade que É. dá de transporte. É o que a gente tava conversando mais cedo, logística pra cá. Os olhos dessas pessoas que estão lá em cima, que conseguem fazer, ou como você falou, que a estrada que é, Já está já licitada. tá licitada, né? Essas pessoas voltaram os olhos para cá, para onde você produz, o tanto que você produz, É, tem que valer a pena o seu propósito aqui dentro da fazenda em voltar produção. um pouco no tempo, né? Voltar um pouco no tempo, assim, voltar para o Brasil de 1970, né? O Piauí é o Brasil de 1970. É, Né? É o que eu digo. O Piauí é o Brasil do milagre econômico. O Piauí ele tem condição de crescer 2 dígitos ou mais durante os próximos 5 anos. Talvez um dos pouquíssimos estados que tenham essa condição no Brasil. Eu acho que talvez o único. Por quê? Porque uma indústria ainda toda por se consolidar. sim. Então, nós já temos hoje 3 investimentos em realização no estado, não estou falando de projeto, não, coisas que Uhum. estão em construção. O frigorífico Que Piauí, seria o frigorífico. a Friato, que é um frigorífico de frango de Goiás, de um grupo de Goiás, e a Brasbio, que é uma indústria de etanol de milho. Então você já tem Top. essas 3 indústrias que estão sendo 70 etanol de milho, construídas. Você já pensou o potencial de geração de emprego, de geração de geração de renda, emprego, geração de de renda. transformação?
o tanto que vai girar dinheiro também dentro do estado, né? Potencial, nós estamos falando aí de 3 indústrias aí que vão faturar bilhões, né? Então, Você tira de etanol mesmo, só o subproduto do etanol, que você pega um DDG de milho, né? Você tem um DDG aí, você tem uma fonte de alimento para o seu setor pecuário, ou então o de aves, né? o que é interessante, nós começamos o projeto do Frigorífico Piauí há 3 anos atrás e nem sequer falavam em indústria de etanol aqui Uhum. na região. Então, assim, a indústria de etanol começou esse ano, né? Mas a gente só começou a ouvir falar dela já tinha um ano depois de ter De ter começado fixado que ia fazer o de ter frigorífico. lançado ali a pedra fundamental e começado já a projeção. Só a indústria de etanol ela já viabilizou o, o O frigorífico. frigorífico. Isso é Porque veja, verdade. o que ele vai produzir de DDG é suficiente para alimentar 100 mil animais. Nossa, é gado. A gente tá pensando aí na primeira fase de abater de 8 a 10 mil ano. Então, estamos falando de mais ou menos 100 mil, cento e poucos mil animais aí por ano, que é o que a indústria do A DDG indústria do DDG já vai viabiliza. fornecer, vai viabilizar. Estamos a gente Você tá entrou num ciclo. entrando no ciclo. Aí você pega, fazendo a leitura da realidade hoje agrícola. O produtor, ele precisa da agricultura, porque os custos eles estão cada vez maiores e o risco financeiro fica muito segmentado. Uhum. Então, assim, não dá para não dá para querer continuar numa monocultura de soja. Na verdade, você não consegue porque conseguir consegue, a pessoa que é cabeça dura ainda consegue. Mas se você consegue fazer dentro da fazenda duas rendas, por que você não faz duas rendas dentro da fazenda? Eu mesmo eu vejo que a safrinha daqui é muito boa. Não, mas entenda, Você pega isso vai acontecer, porque toda a ineficiência está fadada ao fracasso. Então, assim, ou o produtor ele vai implementar uma safrinha com a integração direta ou com a integração indireta. indireto. Ou ele vai produzir feno, que vai servir para o boi, ou ele vai produzir o boi mesmo, né, a própria carne durante o que eu acho que é o processo mais inteligente, Sim, a engorda, né? A a recria engorda, engorda ou ele vai fazer uma safrinha, né, de algum de alguma outro outra grão que cultura. também vai agregar, né, mas a safrinha é inevitável. Há 30 anos atrás, quando nós chegamos aqui, a safrinha era impossível. Primeiro que cultivar de soja era igual algodão, 180 dias para você colher. É. Os Aí ciclos como é eram que chove? absurdos, entendeu? Como é Então que chove? não Não dava. chove. Hoje nós estamos falando de ciclo de soja de 100 dias, né? Então, a safrinha se tornou uma segunda safra efetiva, inclusive no Piauí. Todo mundo falava, não, safrinha só no Mato Grosso. Ah, safrinha só É, Não é. Safrinha hoje aqui é uma realidade. Precisa ter técnica, precisa ter fertilidade de solo, precisa ter constituição de perfil sim. e precisa ter, obviamente, uma estrutura financeira que lhe permita, né, fazer esses investimentos necessários para você ter para você encurtar a janela de plantio, né? Obviamente, a janela de colheita e subsequente plantio. Então, o que a gente começa a entender é que a região ela mal começou a crescer. Por isso Uhum. que eu digo, eu vejo Baixa Grande entre as 5 cidades com maior produção agrícola do mundo e do Brasil, obviamente, né? Porque hoje, se você pegar todos os municípios que estão entre os 20, tem no mínimo 20 anos a mais do que Baixa Grande do Ribeiro em agricultura. Se Ou você pegar o seja, tanto dos anos que elas produzem pra cá, é conta básica, é regra de 3. ela já chegou no seu teto. Ela já chegou no teto. Entendeu? A gente não chegou no nosso teto. A gente ainda tem um crescimento linear, ainda tem um crescimento horizontal e a gente tem essa verticalização, né? Aqui nós estamos começando com safrinha agora, né? Então, assim, estamos começando de forma tímida, 10, 15, 20% da área. Nós vamos ter a perspectiva de chegar a 100% da área. Hoje, a nossa grande safrinha é o boi, mas devido às nossas áreas serem muito novas, a gente ainda tem uma pastagem que no período da entre-safra ela ainda sofre bastante porque ainda não tem a fertilidade constituída, ela não conseguiu construir aquela caixa d'água lá embaixo para desenvolver
um potencial produtivo também de matéria seca pro boi, porque produz também durante a seca, né. Sim, sim. Então, enfim, e temos essa perspectiva da irrigação que eu vejo com muito bons olhos, e acho que Bom, se aqui vai está ser uma crescendo desse realidade. jeito sem irrigação, com irrigação vai ser uma outra realidade aqui. É uma outra realidade, porque na irrigação você começa a colocar patamares naquela mesma terra, né. Então você começa a subir, né, subir andares. Se você É, está entre você tá entre essas cidades melhores aí, com uma área de sequeiro, imagine que Luiz Eduardo Magalhães hoje tem uma área de irrigação, Barreiras tem uma área de irrigação gigante, gigante. né. A área de É, irrigação dela, se eu não me engano, Davi Schmidt falou no episódio anterior, a gente entrevistou o Davi, e ele é um dos presidentes lá da associação de irrigantes de lá, que eles até estão fazendo algumas adaptações para aumentar, só que aqui não tem. não. Imagine, se aqui passou uma cidade que tem uma quantidade de irrigação daquela, né, em produção, imagine quando você irrigar isso daqui. Aqui começou a despertar o entendimento agora. Nós até temos um grupo que nós trouxemos um consultor que já teve farta experiência no Brasil e fora do Brasil, e esse consultor inclusive fui eu que trouxe, ele hoje já está atendendo 6 grupos, fazendo projetos. Só dentro desse perímetro que a gente está tratando, nós já estamos falando em mais de 150 mil hectares Irrigado. irrigado. Caramba. Então, assim, você tem grandes grupos já com investimentos grandes, você tem grandes grupos aí já com projetos grandes de irrigação, e eu vejo que essa realidade dos projetos de irrigação vão se transformar numa velocidade muito rápida. Sim, sim, Então, com certeza. isso daí vai dar uma virada de chave muito grande na região, né? E aí você potencializou ao máximo, né, elevou à Não, décima você usou potência 100% do que a terra do que a terra pode te oferecer, né, o ano todo. o ano todo. Mas falando da terra, que é o importante daqui, quais são seus principais desafios hoje que você enfrenta aqui dentro da fazenda? Não só dentro da fazenda, né, como o Alzir mesmo, trabalhando aqui, que eu vejo que você trabalha no dia a dia na fazenda, você roda, a gente estava rodando aí hoje. Quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje dentro da fazenda? Hoje, aqui dentro, o nosso grande dever de casa e o nosso grande foco é o solo, né. Então estruturar a fertilidade, existe um ingrediente que a gente não controla, que é o tempo. Então, o processo de amadurecimento, ele demanda tempo. E dentro desse processo de amadurecimento, é necessário que a gente utilize a melhor técnica possível, Sim. né. Então, assim, um fruto para ele amadurecer bem, ele precisa ser bem nutrido. E nós, desde de quando nós acompanhamos, né, a fazenda, do meu pai, outras fazendas aqui na região, a técnica ela vem se aperfeiçoando. Sendo que infelizmente o coração do homem é enganoso, e ele busca a facilidade, ele sempre vai buscar o atalho, ele não vai seguir o caminho que é É, para seguir. E na busca pelo atalho, tem muitas pessoas que estão distorcendo esse processo de amadurecimento. Qual sentido? Nós estamos vendo uma utilização, de químico e físico, sem entender o biológico, porque tudo é um tripé, né, sim, o solo é um tripé, é sim, química, física e biologia. sim. Então, assim, eles estão muito focados na química e na física, e você destrói o biológico. E embaixo da terra tem mais ser vivo do que acima da terra, né. Sim. Então, assim, você tem toda uma constituição que é preciso ser feita. E a utilização do químico, ela precisa ser de forma equilibrada, Você né. não. Você não pode estressar demais. Então, assim, alguns produtores focam muito: "Ah, não, é fósforo, bota fósforo. Ah, é calcário. Pica calcário. Ah, é isso". Porque não é uma coisa só. Para você constituir
a, a, a química do solo, você precisa de um equilíbrio nutricional. Sim. Até porque é a teoria de Liebig, né? É. No barril, o nutriente que tiver mais baixo vai escorrer por ali. Então você tem que ter equilíbrio. É muito mais importante você ter equilíbrio do que você ter altos índices de fósforo no solo, altos índices de saturação de base. Então, assim, não adianta chegar Não assim, adianta você ter o máximo de fósforo e não ter nada de potássio. potássio, de enxofre, de boro, Exatamente. né? Se você. Porque geralmente, isso aí é fato. Isso aí acontece mesmo. Isso aí que você está falando é o mais normal que acontece. A gente com essa parceria com a Gefoscal, chega o produtor e fala assim: cara, aqui minha análise de solo. Veja para mim quanto de fósforo eu preciso colocar por hectare. Aí vai lá e compra a quantidade de fósforo. Não olha o nível de garantia mesmo do produto, não olha o que, que tem real no solo. Saber, geral, cara, o que, que eu preciso para neutralizar alumínio, já que é alumínio que eu não quero? Quanto que eu posso aumentar a saturação de base? O que, que vai influenciar minha saturação de base no solo? Né? O que, que eu faço para fornecer cálcio e magnésio sem desequilibrar a balança? Porque você desequilibra a balança quando você aumenta demais alguns produtos. E nunca vai vir só cálcio e magnésio. Nunca vai vir só fósforo, nunca vai vir só potássio. Vai vir também outros micronutrientes, macronutrientes junto na mistura que desequilibram o solo, que podem desequilibrar o solo. Tem produto que vem com alumínio. E a gente tem gente que nem olha o nível de garantia, só olha quanto que vem do que ele quer, né? É. É esse que você está falando, é um atalho que você pega que Ficam muito bitolados nisso aí, entendeu? Achar, tem que meter grade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Calma, respira. Não paciência. sou um defensor assim de não utilização, mas grade a gente usa para fazer terraplanagem para estrada. Todo Aquilo. mundo pensa que grade faz a descompactação. Não, grade faz a compactação do solo. Eu não sei se você já viu fazendo uma estrada, quando vai fazer uma sobrebase, ele mete uma grade e Sim, um subsolador sim. para destruir a matéria orgânica e você facilitar na compactação. Então, assim, o uso desenfreado de grade e subsolador é extremamente pernicioso para o processo, mas hoje a realidade daqui é distinta. E aí tá todo mundo fazendo isso. Ah, não, tem que fazer porque tem que fazer a mistura dos nutrientes, tem que homogeneizar o solo, tem que matar a brotação de cerrado, tem que fazer isso. E aí? E a biologia? Ficou aonde? E a compactação física Do solo, né? do solo? Ah, não, mas eu inibi porque eu inibi a compactação, a compactação química, mas não resolveu. Você forneceu de mais um, mas se retirou os outros. Retirou os outros. Então, assim, precisa ter muito equilíbrio, porque a resposta ela não é imediata. Estou há 5 anos produzindo aqui, essa fazenda é nova. A fazenda do meu pai tem potencial produtivo de 90 sacos. Né? É, é, a, a Fazenda São João, que é uma fazenda referência, que é Sim, vizinha do sim. meu pai, Paulo, já teve áreas de colher 95 sacos, sequeiro. Sequeiro. Né? Rapaz, Uma fazenda que já tem um histórico de produtividade, que é um produtor que é muito afinado, que sabe a sim, reposição, que sim. entende o momento de fazer a subsolagem, que sabe trabalhar com perfil de solo, que quando você vai corrigir você tem que avançar um pouco mais para baixo, que utiliza técnicas aonde você faz não uma matemática direta para chegar num número final, mas ele impõe ali um conhecimento para que ele tenha resultado, trazendo palhada. Sim, sim. E aí fez aquilo lá, ele tem um momento de ter o retorno efetivo. Então, É assim, porque se você pensar tudo de você, aquela lei do retorno, né, que você dá ali e tá querendo logo de cara, desse jeito é muito fácil de você quebrar. Porque tudo que você vai, assim, você dá o tapa e você quer o tapa de volta do solo, não é desse jeito, né? Tem o tempo que vai acontecendo. Você vê o gado hoje, ele fornece um, um lote de 100 animais hoje, de uma recria no hectare, ele chega a fornecer 250 kg de potássio, só consumindo sal mineral.
Vou te dar um Só consumindo sal exemplo, vou te mineral. dar um exemplo Isso nas real, fezes. vou te dar um exemplo real, tá? Hum, Tô falando em áreas novas aqui, porque eu comecei meu processo de integração muito no começo. sim, Eu não sim. esperei, né, muita gente espera consolidar a fazenda para entrar com outros processos e tal, não. Eu quis entrar com a pecuária junto com Junto a com a agricultura, né. agricultura, para que a gente já evoluísse dentro do sistema integrado. Uhum. Uma coisa é você ter as 2 atividades, outra coisa é você ter as Começar 2 com as 2 atividades juntas. integradas. Então, uma vai dar base para a outra e a gente vai começar a constituir um ambiente onde seja saudável financeiramente, um compartilhamento de infraestrutura, um compartilhamento de pessoal, um compartilhamento de administração e um compartilhamento do crescimento, da experiência, da vivência. E aí vou te dar um exemplo. Nós erramos muito durante o processo. Eu falo que assim, e a pecuária é o primeiro que você põe o dedo. Fala, isso aqui não dá, isso aqui não dá lucro. Todo agricultor fala, não dá lucro. Não dá lucro só plantar soja. Mas no ano que ele tem um problema climático que a soja não dá lucro, ele não fala que a soja não deu lucro, né? Fala que foi um problema climático. É, E aí o agricultor ele quer contemporizar os números da pecuária comparando a uma pecuária eh, extrativista, uma pecuária onde só se extrai, que era o modelo Brasil. é. Quando você Não, coloca o não, gado e quer arroba, não importa como é que você gado é a semente de soja. Então, o maior bem envolvido continua sendo o solo. Se não tiver fertilidade, você não vai ter um potencial produtivo. Porque se você não tiver fertilidade, você não vai ter um potencial produtivo de capim. isso é E verdade. o final do dia, o gado é o que ele come. Então, ele é o capim. A soja é o que ela come, é o nutriente que tem no solo. Sim. Aí você pega a pecuária tradicional, no Nordeste inclusive, era a pecuária do antropólogo, não recriminando a cultura, acho que até o antropólogo é interessante em algumas situações, mas era o antropólogo plantado sem qualquer Até hoje adubação, tem, né, porque qualquer assim, ó, correção. já teve várias discussões, porque 80% dos nossos entrevistados foram lá do oeste da Bahia. E muitas pessoas gostam do andropólogo. E já teve várias discussões sobre o capim nativo da região oeste, que ele é um capim nativo dali daquela região e é muito forte porque ele é um capim que brota na seca, né? É um capim que se você Todo mundo manejando fala, é o ele, primeiro a sair. o primeiro a sair e tal, só que não é o primeiro a ser pastejado. Ele tem um tempinho dele. E aí tem uma diferença gigante entre o pecuarista, que sabe ganhar dinheiro com o capim, e o pecuarista que sabe perder o dinheiro com o capim, com o antropólogo, né? O cara que sabe ganhar dinheiro, ele faz um manejo, ele faz uma adubação, ele faz uma reposição de N, né, no antropólogo. Sim, A fazenda mesmo, a fazenda de Seu Mar é referência no antropólogo. sim. Ele consegue fazer uma rebrota lá do antropólogo na seca, né, ele faz um manejo bem feito. 99% da fazenda é antropólogo. O Nelsinho mesmo, que foi um dos entrevistados, que teve até um corte dele, viralizou muito, ele falando que ele gosta muito do antropólogo, mas ele aduba. Ele faz calcário, ele faz gesso, né, coloca fósforo, faz um herbicida, né, dá uma roçada no antropólogo quando ele passa do ponto. Porque as pessoas acham que ter o talo, ter aquela montanha de massa ali, de massa não, de cana, que eu falo que ali é uma cana, um É. bambu, que não é comida aquilo ali. Ali Até machuca o é animal. até machuca, machuca. Porque se uma vaca tiver um bezerro dentro de uma área de antropólogo que ele tiver muito taludo, o umbigo do bezerro é 99,9% de certeza que vai dar bicheira. Porque ele vai passar roçando naquele antropólogo ali, vai cortar e vai dar bicheira, né? Então, o ponto que eu quero chegar é dizer assim, essa pecuária que tem, ela é uma pecuária mais real mesmo hoje. Hoje ela existe e muito, que é esse que só coloca o capim lá dentro e bota gado. Esquece. Mas Ele sabe, quer que sabe qual é traz. a grande questão? É a percepção. Eh, eles, eles defendem o antropólogo
por conta da situação do solo. E volto a dizer, não recrimino, até plantaria uma área de andropauco sem o menor problema, mas eu iria fazer uma situação que fosse mais corrigida. Acho que pode ser colocado, porque a cultivar ela vai passar, Sim. né? Hoje é um andropauco, amanhã é uma braquiária, enfim, sendo que é como igual às culturas de soja. Por que as cultivares de soja da Embrapa nunca deram certo? Porque ela é focada em resistência. Resistência a tudo que você pensar. Cisto 1, Cisto 2, eu não entendo muito Mas bem. não tinha produtividade. E aí? Aí você pega as cultivares Dom Mário ou dessas tecnologias argentinas aí, que são as que estão entrando, o foco dele é produtividade. Mais produzir. Produtividade. Ele quer produzir. Quem que tem que dar a ambiência para a soja produzir é o agricultor. Então você não vai condicionar a cultura. Porque o solo, porque a resistência, porque... Não. Você vai condicionar a cultura para o máximo potencial produtivo que ela vai dar. E o que precisa ser feito? Precisa ser feito o manejo integrado de pragas, precisa ser feito a adubação correta, precisa ser reposto que ela vai retirar. Então, a perspectiva do extrativismo para uma eficiência na produção, que é onde a gente encontra hoje. Então, a realidade da lavoura, da pecuária integrada à lavoura, ela tem que dar o mesmo resultado da lavoura. Mas você não concorre com a Ferrari com o Fusca. Acho que não. Você tem que entregar para a pecuária a mesma coisa que você está entregando para a agricultura, né? Você na agricultura, você está fazendo adubação, você está fazendo manejo integrado, compra uma colheitadeira de você 10 compra milhões. o melhor maquinário, você está investindo melhor tecnologia, é um funcionário que tem uma qualificação, que tem um treinamento, todo um aparato logístico envolvido. Aí chega na agricultura, não, planta ali o andropauco, compra um gado qualquer, bota lá e fecha a conta. E aí vai comparar uma com outra ainda no Você final não- e diz que a pecuária não dá dinheiro. Não fecha a conta não- mesmo não. Você não nem fecha a conta, nem tem o que comparar, né? Agora, existem realidades e realidades. Hoje mesmo eu vi que a evolução da AZN aqui foi muito grande no rebanho. Hoje, a gente rodando aqui na fazenda, eu vi uma evolução muito grande, tanto no rebanho, quanto no profissionalismo do pessoal que trabalha aqui dentro. Porque a quantidade de pessoas que trabalham com AD diminuiu exponencialmente e a qualidade dos animais aumentou muito, que o que você falou, né, que você selecionou, você focou em produção, focou em qualidade dos animais, que até queria que você falasse um pouquinho dessa questão da mão de obra relacionada aos animais, à produção dos animais. Se você trabalha com o campo e pular esse vídeo, você provavelmente está perdendo uma grande oportunidade. Já pensou o seu produto sendo visto por milhares de pessoas da área? Me responde quão mais fácil seria de você fechar vendas. Sendo um dos patrocinadores do podcast Pecuária 5.0, a sua marca vai ser exposta em episódios que têm participação de grandes nomes tanto do agro quanto da pecuária brasileira. Sua marca pode ser mais do que vista, ela pode se tornar referência no meio. Não perca tempo, entre em contato agora e se torne um dos patrocinadores do nosso podcast Pecuária 5.0 e transforme a sua marca ou empresa. Ao longo de 2 décadas, você, produtor rural, tem sido o coração pulsante do nosso trabalho. Cada colheita, cada desafio superado, foi uma jornada que trilhamos juntos. Na Gefoscal, celebramos não apenas 20 anos de história, mas também 20 anos de parceria inabalável. Porque sabemos que o seu sucesso é o nosso sucesso e que juntos somos mais fortes. Cada planta que brota do solo, cada fruto que é colhido, é uma prova do nosso compromisso compartilhado com o progresso do agronegócio brasileiro. Neste aniversário de 20 anos, queremos expressar nossa gratidão por fazer parte da sua jornada. Porque no campo, cada história de sucesso tem um protagonista: você. Obrigado por nos permitir ser parte da sua. Gefoscal, 20 anos ao seu lado, cultivando sucesso, colhendo prosperidade. Aqui como a gente tem uma realidade de cria,
a gente acaba tendo um pouco mais de mão de obra do que uma fazenda só de recria e engorda, né? Uhum. né? A gente hoje tem isso. Mas, voltando, eu acho que nós começamos errando muito. Todo o processo aqui foi muito... Porque eu acho que eu abusei da minha ótica como agricultor. Então, eu pensava que era o quê? Comprar gado, Botar no pasto. botar no pasto, fazer infraestrutura e colher, né? Era plantar e colher. E é assim, mas a metodologia ela precisa ser um pouco mais rebuscada. Por quê? Porque quando a gente vai fazer planejamento, a gente tem que fazer um planejamento dentro da realidade que a fazenda tem. Então a fazenda não tinha infraestrutura, a fazenda não tinha fertilidade. E eu estava insistindo numa lotação considerando uma alta fertilidade de solo. Por quê? Porque durante o período das águas comporta. Então, durante o período das águas, eu cheguei aqui a botar aqui 10 UA por hectare. Né? Muito gado. E dá até mais. Dá até mais. No período das águas, dá. Mas no período da entre-safra, onde não há chuva, Não né? tem chuva. Obviamente, você não consegue ter essa mesma lotação. Não tem a rebroca. Principalmente por quê? Porque a fertilidade do solo não está construída. Porque quando a fertilidade do solo está plenamente construída num perfil maior, você ainda consegue ter uma longevidade maior da pastagem. Sim. Né? E aqui a gente não tinha. Então, nós começamos aqui num projeto já grande, né? Entramos aqui, essa fazenda aqui chegou a ter 8.000 reses. Né? E a gente focado muito no ciclo completo. Então, tentando fazer de tudo e, ao mesmo tempo, Não fazia começamos a não fazer nada. E aí, pessoal, achando que era pessoal, aí formação, consultoria, buscando, tentando alinhar. E, no final, nós começamos a perceber que era importante dar um passo para trás. Então, hoje a gente focou apenas em cria, né? Então, que é a produção de bezerros. Acho que a primeira safra que a gente teve um resultado muito positivo, né? Ainda alguns ajustes precisam ser feitos. A gente Sempre vai existir. tem discutido um pouco de reduzir ainda mais A quantidade de reses, né? não só a quantidade de redes, mas a estação de monta. Reduzir a estação de monta, deixar ela bem mais... E talvez ter 2 estações de monta no ano. É uma coisa que a gente está avaliando, né? Tem seus prós e contras. Eu já vi muito estações de monta em fevereiro. Que eu já Sim. vi estações de monta em fevereiro. E Tradicionalmente agora, aqui na em região. novembro. Isso. Em novembro. Que aí você consegue fazer 2 estações de monta e você tem um tempo hábil para trabalho dentro da fazenda no nascimento dos bezerros. Isso. Porque imagina nascer 2.000 bezerros de uma vez só. Você precisaria pelo menos 40 funcionários para dar conta de curar esse tanto de bezerro, nascendo num período aí de 90 dias. Exatamente. Né? Agora, se você fraciona isso daí, você vai ter um período de 180 dias para você cuidar de todos os bezerros. Vai nascer 1.000 até 90. Aí você precisa da metade de funcionários. Metade de funcionário. É isso. E você vai ter mais experiência, né? Porque eu vejo uma coisa hoje que na mão de obra dentro da fazenda, que é experiência, não só aquele cara que diz assim, eu sou formado, não sei o que, veio de lá, veio da faculdade, pegou ali. A experiência do dia a dia. Tem um vaqueiro aqui que ele pode nem saber escrever nem ler, mas a experiência dele, ela vale por mais de 10 diplomas junto com os vaqueiros que tem na fazenda. Porque tem gente aí que trabalha muito bem como profissional, como zootecnista, como agrônomo, no computador, tal, montando direitinho, mas quando você vai para lá, pro curral ali, você senta no curral ali, você vê a diferença de um bom vaqueiro, né? E ele treinado dentro da fazenda, alinhado com o seu propósito, com o seu método dentro da fazenda, é melhor. Você ter menos pessoas, mas bem alinhadas, do que você ter muitas pessoas capacitadas ali, que vêm capacitados, e acaba causando até mais problema. Gente que não dá certo com outras pessoas, e começa a brigar, e começa isso, porque quanto mais pessoas, mais problemas. Porque o mais difícil da fazenda não é nem a planta, não é nem o gado, é as pessoas.
E ter essa equipe bem alinhada, igual eu vi hoje, é muito bom. E diminuiu muito a quantidade de pessoas. É uma evolução constante. A gente tem que estar sempre buscando melhorias. E, e uma percepção que eu tenho que, assim, para mim é bíblica, é de você estar sempre buscando renascer. Porque quando você vai para uma zona de conforto, você estagna. Então, assim, é sempre a percepção nossa é assim, saia da zona de conforto. Vá para o seu extremo, porque quando você fica muito confortável, você não dá o mesmo gás. Então, assim, a nossa tendência foi realmente buscar ter um constante aprendizado. Constante aprendizado, porque assim, não existe uma receita só. É. E para cada realidade, Para para cada cada realidade fazenda, existe existe o seu. um, Tem uma diferença. Tem a tem diferença. tem as diferenças, entendeu? Eu mesmo falo Uma direto. prática que é boa para mim, às vezes não vai dar certo lá em Barreiras. Não vai dar certo aqui de Paula, que é do lado. Não, Não vai dar certo na Insolo, que é do lado. Porque assim, cada fazenda tem sua realidade. você tem sua realidade, a gente tem a nossa geografia, nós temos as nossas distâncias, nós temos o nosso povo, Sim. a percepção de povo mesmo. Você tem todo um ambiente criado que precisa ser aferido na sua melhor forma. Então, assim, eu acho que a gente começou a acertar na pecuária agora. Na agricultura a gente já vinha dando alguns passos importantes, né, com áreas novas produzindo bem, né, apesar de veranicos, áreas sofrendo muito, mas assim, a gente sempre manteve uma produtividade mínima suficientemente boa. Foi um ano complexo esse, mas foi um ano que nós conseguimos minimamente dar um resultado, né? Assim, difícil, né? De passar, mas a pecuária não. A pecuária realmente a gente viu que a gente começou a acertar e foi entendendo o que era real para a gente aqui. Então, a questão do manejo rotatino, né? O rotativo e O contínuo, rotacionado. o rotacionado, a percepção da quantidade de animais por lote, a percepção da quantidade de hectares, né? Por O piquete, piquete. a divisão dos talhões, Quantidade de metro de coxo. a necessidade de uma água de qualidade, né? A necessidade nutricional, né? E assim, a percepção da cria é totalmente diferente da engorda, né? E da recria. E a maioria dos produtores são produtores de engorda e recria. Uhum. E, e, e eu busquei a cria porque eu queria ter genética. Sim. Então eu disse, eu não quero comprar o animal. A gente pensava e pensa futuramente até em ter o ciclo completo, mas eu pensava muito em genética. Então eu disse, eu não vou, é aquela coisa, eu não vou fazer um baita de um preparo de solo para eu chegar lá e plantar grão. Eu quero plantar uma semente selecionada da melhor tecnologia possível. Sim. Eu não vou aceitar. Assim, é uma questão de você utilizar o que há de melhor. Então, assim, a gente foi do melhor do Nelore, né? Nós buscamos selecionar os nossos animais com muito afinco, né? Nossos animais, a gente, né, com a participação que a gente teve no Pará, nós buscamos muita genética lá. Sim, e seus animais aqui, eles são uns animais muito bons, né? Você vê o score corporal de uma vacada dessa, numa época dessa, né? Entrando não, no meados da seca, né? Que pra cá é mais cedo, se eu não me engano, a chuva, mas aqui você tem pasto, reserva, né? Folha, na verdade, muita folha. As pessoas até vão ver nos vídeos que vai estar passando no podcast do gado, né? Um gado com score corporal muito bonito, bezerro que eu achei que era bezerra, que eu achei que era novilha. E bezerro que eu achei que já era garrote e ainda estão no pé da mãe de tão grandes que estão, tão bonitos que estão, bem selecionado. Você vê que o gado ele é todo bem a estrutura corporal dos animais, elas são muito parecidas. Né? O animal ele tem um padrão, você tem um padrão, você criou um padrão dentro da fazenda. E aí a gente focou na questão das IATFs, né? Utilizamos, como falei, né? Já utilizamos muito touro por um período, já
tentamos utilizar só IATF. Eu acredito que a tendência é ir apenas para IATF. Sim. Então, assim, realmente focar, dar o máximo de condições para essa fêmea ter a condição de emprenhar e dar 2 chances para ela. Não passou. Ela teve 2 chances. Ela não passou, ela vai para descarte. E ter um rebanho cada vez mais... Porque dessa forma você também seleciona. É a seleção natural. É uma seleção natural. É a seleção natural. Porque se fosse ela na monta Para natural, pensar, ela teria só a uma vida chance. nossa é imitar a natureza. A vida nossa é imitar a natureza. Então, assim, a vida do agricultor e do pecuarista é imitar a natureza. É pegar os processos naturais e a gente tentar colocar o mínimo de eficiência neles. Então, o processo natural é esse. Animal teve 2 chances, ele tinha todas as condições. Ah, não. Ele não teve todas as condições. Aí você dá um pé para Já trás. aconteceu aqui. A gente não deu as condições para o animal, você não tem, né? Ah, faltou ali, né? Faltou uma questão nutricional, faltou alguma Falta situação, água, faltou faltou capim, água, faltou faltou alguma capim, coisa. faltou isso aí. O animal não vai, ele não teve a chance, né? E até eu costumo dizer, e até o animal que passou por essas condições e mesmo assim emprenhou e foi uma boa mãe, essa merece um troféu. Essa merece mesmo. Então, é um processo de seleção. Então, foi quando a gente começou a reduzir o gado com essa peneira. A gente já tinha um rebanho muito bom, muito selecionado. Os principais plantéis do Pará, Pará, né? nós conseguimos comprar o nosso rebanho. E aí, dentro desse processo, a gente veio lapidando Foi ele. podando e fazendo. E hoje os melhores animais são crioulos nossos. São Crias da... essas vacas que você viram aí, Já é cria da fazenda. já é cria da fazenda. Então, Você tá criando você tá fazendo uma seleção genética aqui da fazenda mesmo. É ferro da fazenda. ferro da fazenda. Então, e hoje as fêmeas estão ficando na fazenda também. As fêmeas a gente sempre ficou com as fêmeas. Eu nunca vendeu as fêmeas. As fêmeas Esse ano é tudo que a da gente até fazenda. pensa em vender. Mas a gente nunca vendeu as fêmeas, a gente sempre ficou com elas. Então a maioria delas são isso aí. E você vê um resultado extraordinário. Como você viu ali, nós estamos hoje com uma bezerra que vai ser desmamada esse mês aí com 8,5 arroba, 9 arroba. 8,5, 9 arroba. Por que eu não emprenho ela em fevereiro? Quando ela tiver com 14 meses. Você faz uma super precoce. Fica show de bola. Show de bola mesmo. Você já passa na verdade, o peso dela já passou do peso da precocinha, né? Só que Agora a gente vai dar... a idade dela ainda tá pequena. Mas aí a gente vai dar o quê? A gente vai dar a condição dela ganhar um pouco de carcaça, né? Que não é tão peso. Não até você falou, ó, o animal ela tá muito redondinha. Ela tá muito redondinha. Ela tem que tem que ganhar estrutura, né? É porque ela tem a fase, né? O animal ele tem que ter as fases dele, né? O bezerro ele tem que ser bezerro, né? E o garrote e a garrote e a novilha ele tem que ser garrote e novilha. Ele tem que ter aquela fase da adolescência. É como Samuel que tá aqui, né? Atrás da câmera. Se eu pegasse Samuel pequenininho e enchesse ele de comida, ele ia ficar gordo, ia ficar um adulto gordinho, pequenininho, né? A genética dele não se expressaria em tamanho. Ele focaria na gordura. Ele não seria aquele mesmo se eu deixasse ele crescer normal, comendo normal, bebendo normal a água dele, mas tem a influência de mineralização, de você deixar o crescimento de carcaça, você fortalecer a carcaça do animal, que isso daí é muito bom, né? A Samuel tomou muito leite da mãe. Né? Cresceu muito, né? Mas é importante. É uma das coisas que é uma das lições que a gente tem aprendido. A gente não tem feito uma desmama precoce. Passar colocar o carro na frente dos boi. Não, e não fazer uma desmama precoce. É diferente. Você vê essas novilhas estão aí porque elas ficaram 8 meses mamando. Então, assim, foram 8 meses mamando. Tudo bem, eu sei e entendo que tem técnicas que dá para antecipar. E até acho necessária dentro de um contexto que você precisa fazer. O nome disso daí é ferramenta.
É. Tudo que você faz, além do retirar do ciclo natural, como você Isso. acabou de fazer, é implementar uma ferramenta. O que que é um Ferramenta confinamento? estratégica. O que que é um confinamento? Confinamento é uma ferramenta para você engordar o boi em menos tempo, o que ele engordaria em mais tempo. O que Isso. que é um semi-confinamento? Mas Você precisa ser engorda viável economicamente falando. viável economicamente e está dentro do que você necessita da fazenda. Se um dia você chegar aqui na fazenda e falou, Paulo, tô sem pasto para meus bezerros, meu bezerro tá no pé da mãe, Vamos ter que o que que você botar vai no fazer? confinamento. Você vai pegar os bezerros, vai No fazer um creep, né? creeper, filho, e Sei. vai desmamar ele precocemente porque você vai utilizar uma ferramenta. Então, as pessoas confundem muito o creeper, o confinamento, com ciclos pecuários. Porque os ciclos é a cria, recria e engorda. Isso. Cria, recria e engorda. Dentro da cria existem as ferramentas, que é o creep feeding, que é a desmama abrupta, que você desmama com 45 dias. Tem dias que você desmama desse jeito. Né? Tem várias ferramentas dentro da cria. Dentro da recria tem um semi, tem um sequestro que você pode usar. São ferramentas. Dentro da engorda tem um confinamento, tem um semi-confinamento, tem a TIP. Então, ferramentas dentro dos processos. Esses processos são os naturais. O que você utiliza para melhorar os processos são as ferramentas. Você não tem necessidade dessa ferramenta porque você não tem necessidade de tirar esse animal de perto da mãe dele o mais rápido possível. Porque se ele já nasceu, quem que vai empregar agora daquele ali? É a mãe. Ela está quantos meses? O bezerro já está quantos meses? Ah, você vai desmamar com 8 meses tranquilo. Sua novilha. Que agora você já está praticamente com a novilha. Você já vai tirar ela do pé da mãe para inseminar. E outra coisa, a mãe, ela aprende a ser mãe com o bezerro. Uma mãe só aprende a ser mãe com o filho. Com o filho. Ela não Não tem aprende como você fazer um curso e ensinar uma mãe a ser mãe. Não tem como você fazer um treinamento. Isso é Não pegar um verdade. bebê reborn, né? Você não vai fazer, não vai conseguir, né? Isso é verdade. É Então, igual o pai. O pai, ele só entende. Não, o pai, eu mesmo, eu só entendi que eu era pai no dia que eu vi meu filho. E eu só vi mesmo, assim. Ele olhou pra mim, assim, pequenininho, do meu lado, assim, que eu participei do parto todo, quase morri ali na hora, mas. Quando eu peguei, assim, eu disse assim: rapaz, eu sou pai do menino. É brincadeira. E quando ele me chamou de pai aí, que eu tive noção mesmo, disse assim, rapaz, o menino é meu filho. E direto eu olho e falo assim, mas é isso que eu você digo. só Por isso que quando você vive. Né? e aí você pegar uma vaca, você fazer uma desmama abrupta, você tá tirando Você tá tirando a a oportunidade dela ser oportunidade mãe. dela aprender a ser mãe. E a habilidade materna é fundamental, né? Sim. Eu não sou especialista. O leite da vaca. Como é que você vai fornecer o leite, sendo que você não tem a indução, não, Então, assim, eu acho que essas técnicas que existem, essas ferramentas do creeper, do sequestro, sequestro, confinamento. do desmame abrupto, eu acho que são técnicas que elas precisam, primeiro, Ser viáveis ser viáveis economicamente. economicamente e, Está... segundo, se realmente é necessário. Às vezes, às vezes é preciso. Ó, acabou o pasto, nós estamos com um problema aqui, nós vamos ter que fazer isso, porque senão a gente vai penalizar os dois. Então a gente vai Isso. ter que fazer esse processo aqui. Então, assim, e já aconteceu aqui da gente ter que fazer isso, né? Mas eu vejo que hoje, para você ter um bezerro realmente de qualidade, você fazer uma desmama boa, você precisa dar mais tempo para ele Ser bezerro. ser bezerro. E a bezerra. E por isso que a gente segurou um pouquinho mais a bezerra. A gente tem segurado um pouco mais a bezerra Do que o para bezerro. dar essa oportunidade para ela ser uma boa precocinha. Porque ela já vai começando, ela vai ser desmamada de uma forma natural, porque uma bezerra já com 8 para 9 meses aí, Ela já não mama mais leite. ela já não mama tá mais da mãe, mamando não. mais, ela não teve nenhum estresse de sair com a mãe, aí ela vai pegar agora uma adolescência aí, e ela vai ser forçada a entrar já num período já de maturidade para ela entrar no processo reprodutivo com um pouco mais de um ano. E muito nova. Só que Muito com um nova. score corporal muito bom, né? Com um score corporal muito bom e ela muito bem, né? E bem aclimatada já dentro dessa realidade, que é outra coisa, né? O gado, Quando você fornece nutrição para o gado, tem estratégias também, né? Quando você fornece a nutrição para o gado, você está
nutrindo o animal das coisas que ele não teria real no dia a dia, né? Ali no pasto. Somente pasto e água, ele não teria. Quando você suplementa o animal, você está suplementando. É como se você estivesse indo para academia natural, como você usasse um whey, tomasse um suplemento, né? Quando você faz um proteico energético, quando você faz uma dieta bem densa, você está passando ainda mais por cima desse processo. Então, quando você deixa o animal viver a vida dele normal dentro do processo, ele se adapta mais àquela região, àquela realidade. Todas as pessoas que participaram dos podcasts aqui, alguns eram leiloeiros, que fazem um leilão na fazenda para vender os gados de genética, né? Como Nelore Santa Rosa, José Maria, o Nelsinho da Caiçara também. Eles utilizam das práticas naturais dentro da fazenda para não interferir nesse processo de adaptação no ambiente, que é o que eu creio que você já ia falar que era essa parte de um animal se adaptar ao ambiente mesmo, porque você está criando uma genética do Piauí. Não, e o que é interessante, assim, quando a gente começa a desenvolver essa genética aqui, você começa a ter uma clientela fiel. Sim, Então, assim, os bezerros da gente, eu não vendo mais os bezerros. O comprador vem pegar. As fêmeas, e assim, elas estão extremamente aclimatadas, entendeu? O sol nosso não perdoa. Nós temos um problema da questão da integração lavoura-pecuária aqui, que a gente não tem área de sombra, que é uma situação que a gente quer melhorar, seja com sombrite, seja com algumas áreas que a gente pensa em plantar eucalipto, mas que demandam um certo tempo. A gente já começou a isso aí, mas é um animal que é extremamente aclimatado a uma região de, de um período de invernada, sol quente mesmo. sol quente mesmo, aliás, um período de invernada com muita chuva, né, com muito situações climáticas mais extremas e com período seco mesmo, com um período seco de muita poaca, né, de muita sensibilidade solar, assim, uma insolação absurda. Então, Insolação assim, muito forte. um animal que já está muito aclimatado, entendeu? E um animal que é acostumado com uma realidade de máquinas passando, carro passando. É um animal que você Ele vê. tá na integração. A gente Ele passa é um ali, animal da integração. você tem que Eu pedir para ele passei no sair da carro, tem que pedir frente, para sair né? da frente, que ele vem junto. Ele fica na frente do carro, ele não sai da frente, né? Você não vê desespero nenhum, né? O animal, ele fica totalmente acostumado ali com aquela realidade. Então, você já tem uma realidade de um comportamento que favorece muito a isso, né? E eu acho que faz parte desses acertos que a gente vem tendo. Sim. Falando de acertos, pensando nos acertos, né? Fora o que o senhor vai falar agora aqui, que é sobre o agroindustrial, quais são as metas futuras do Alzir para cá, né? Do Alzir para cá, não só para a ZN, mas também para o Piauí em si. Quais são as metas futuras suas para aqui para a região? E depois que você responder, você falar um pouquinho sobre esse agroindustrial para a gente. Nós temos assim, nós acreditamos muito no nosso setor, né? E a gente acredita muito na região que nós estamos, né? Então, assim, esse conhecimento que a gente tem é o que nos faz acreditar que a gente pode investir em outras áreas também. Nós somos uma fazenda que ainda tem um potencial de crescimento muito grande. Como eu falei aqui, eu tenho metade das áreas ainda para beneficiar, né? Todas as áreas já estão desmatadas, já estão, né, já estão abertas, mas ainda falta fazer a calagem necessária, a adubação, enfim, falta entrar em esteira de produção. Nós acreditamos nos processos de irrigação, então a gente tem um projeto que estamos elaborando aí para 13 mil hectares irrigados na primeira fase. E intensificar o processo de integração lavoura-pecuária, né? Temos áreas aqui que são mais propícias para a pecuária, onde nós vamos precisar ter estruturas. Eu penso em fazer estruturas melhores no sentido assim de você ter realmente algo personalizado para a cria,
Então, Uhum. você sabe que a cria é Ela aquilo que a gente ela vem é mais falando. exigente, né? Ela é mais exigente, ela precisa ter lugares mais de menos rotação, né? Não dá pra gente trabalhar com piquetes grandes Não e dá pra você estar movendo uma vaca pequenos com um demais bezerro no pé dela todo o dia, tempo né? todo. Toda hora. Você não pode, né? Então, assim, você tem uma situação de cria e a gente pensa em evoluir para a questão do ciclo completo. Na questão da indústria, a gente tem fomentado um grupo de investimento para continuar acreditando no Estado, né? Potencializando ao máximo a nossa produção, né? Criando outras fronteiras para que a gente possa vender os nossos produtos e gerar o que eu falei, gerar crescimento para a região. Então, ter uma região onde a gente vai ter pessoas capacitadas. Eu acho que o próximo passo nosso é investir em formação profissional. Nós estamos focados nisso. Um dos projetos do nosso polo agroindustrial é fazer uma escola profissionalizante. Tô dentro. Precisar do que precisar para essa parte de ensino. A gente. Fomentar a profissionalização, a vocação dessas pessoas. Então, assim, nós temos aqui, é como eu digo, hoje você pega uma pessoa que não tem formação nenhuma e você entrega um implemento de 5 milhões de reais na mão dele, né? Então, assim, olha o nível que a gente chega. E aí a gente não quer investir nada em educação e você vai estar sempre limitado com esse pessoal aí. Hoje em dia, cada vez mais, você vê a tecnologia avançando de tal forma que você precisa ter capacitação e você precisa capacitar esse pessoal para que eles deem os seus melhores frutos, né? Então, assim, a ideia nossa é focar nisso aqui, é continuar investindo na região, crescimento imobiliário muito significativo a gente tem tido, né? Inclusive nos nossos municípios, a gente precisa estruturar melhor os nossos municípios, a gente precisa começar a pensar não como um forasteiro que vem, quer botar dinheiro no bolso e sair. A gente precisa começar a pensar como nós podemos fazer com que o nosso recurso seja multiplicado. Não com que o nosso dinheiro seja multiplicado, mas com que o nosso recurso. Porque a grande riqueza que nós temos não é o dinheiro no bolso. A grande riqueza que a gente tem é o potencial que a gente pode promover. E a partir do momento que a gente começa a promover o crescimento de uma cidade de forma orgânica, Sim. Você muda o processo, né? e aí você tem um crescimento, e você tem um crescimento financeiro. Aí você tem infraestrutura de estrada chegando, você tem a valorização das suas áreas, aí você Mão de tem obra, segurança jurídica, aí você tem mão de obra qualificada, e você apoio tem governamental. apoio de todas a infraestrutura público-privada. Se a gente não parar de pensar, se a gente parar de pensar apenas para dentro e parar de pensar estrategicamente de forma cooperada, né? Sair de um modelo sindicalizado para um modelo cooperado. E eu não falo, não é criar cooperativa, sim, é uma forma, mas no modelo aonde nós somos atores econômicos e sociais e a gente precisa trazer à tona essa realidade para a gente propor uma economia melhor. Nossos municípios não têm infraestrutura. Estrada Você vem de uma realidade, de uma Bahia, onde já tem uma certa infraestrutura, né? O Luiz Eduardo Magalhães, os municípios ali, próprio Barreiras e tudo mais. Aqui não tem. Qual a infraestrutura que os nossos municípios têm? Então, bem pouco mesmo. nada. No Baixa Grande do Ribeiro tem o quê? As melhores cidades, Uruçuí, Bom Jesus. Bom Jesus. Pouco. Então, é, Se é colocar na balança o que essas cidades fornecem de produção, o que você falou, poucos lugares de no tudo. mundo. Poucos lugares no mundo. O que. A gente tem dois Piauí. A gente tem um Piauí pobre e a gente tem um Piauí riquíssimo. A concentração que existe aqui nessa região per capita é absurdo. Se você pegar, que é um índice que não é legal de se expor, mas a renda per capita de Baixa Grande do Ribeiro está entre as maiores do Brasil e, consequentemente, do mundo. Aí você pega a renda per capita de um municípiozinho no interior do semiárido aí,
é a pior do planeta. Então, Você tá entre o mais pobre e o mais rico. e aí você não consegue fazer essa estratégia de envolver esse pessoal para que eles sejam ativos economicamente. Então, assim, não é uma visão de distribuição de renda, é uma visão de integração É de trazer social. essas pessoas, né? É de trazer essas pessoas para dentro do processo econômico, porque elas estão alijadas dele. Então, assim, é o que eu digo. Eu não consigo me colocar contra uma política de, de incentivo social, porque nós temos um país extremamente carente. Mas eu também não consigo me colocar numa situação onde a gente aceite uma política continuada. Então, assim, a gente precisa ter políticas que visam a transformação e não políticas que atendam à necessidade. Sim. Mas, enfim, eu acho que a realidade da agropecuária brasileira tem avançado muito. Acho que o Piauí se coloca como um grande estado, não no sentido de quantidade, mas de qualidade de resolução. Acredito no estado do Piauí como um dos estados que vai mais crescer. Vai crescer muito nos próximos anos. Nós vamos ver um possível potencial de dobrar a nossa economia. Vai crescer muito a agricultura, vai crescer muito a indústria, vai crescer muito os serviços, os três setores estando alinhados. Nós vamos ter um trampolim Estado, absurdo para o nosso estado. Né? o estado vai mudar muito a realidade. Vamos ter uma mudança significativa e a gente tem que estar pronto para as mudanças. Sim, Né? com Porque certeza. muda o contexto, as nossas ideias elas precisam acompanhar essa evolução. Sim, com certeza. Ó, para vocês que não conhecem os produtos são, né, a AZN e não conhece o frigorífico também, o Piauí, né? Ó, vou dar trabalho para Samuel, botar aqui, ó, para você acessar o Instagram da AZN e as redes sociais da AZN e aqui embaixo aqui vou colocar o Instagram do Piauí também, das redes sociais do Piauí. O Master Plan Industrial tem alguma rede social hoje já? Até onde? A única coisa onde você consiga ver esse Ainda projeto? não, Ou ainda ainda não. não? A gente Ó, então vai. começou Se você quiser ver, você vai esperar um pouquinho, que aí mas depois você nós vamos logo em breve anunciar, né? fazer uma divulgação digital sobre isso daí. Nós estamos preparando, fizemos um primeiro master plan, já evoluiu para outra perspectiva e assim, acredito muito na força da agropecuária, acredito muito na pecuária brasileira. Eu acredito que toda a nossa atividade ela tem um chamado muito grande, sabe? Uma responsabilidade muito grande. E não apenas porque a gente gera alimento, né? Produz alimento, mas porque é a base de tudo. Então, assim, nós somos o primeiro setor da economia. É o que leva para. É o que faz gerir. Agora, o Brasil precisa evoluir para que esse setor ele seja uma base forte. Para ser uma base forte, a gente precisa ter uma indústria forte, precisa ter serviços fortes, precisa ter um Estado que realmente entenda a necessidade. Nós não estamos num momento econômico bom. Mas O pode Brasil melhorar. não está no momento econômico bom, mas o Brasil continua sendo a bola da vez. É porque tem Isso. oportunidades, né, Neto? Tem É. muita oportunidade. Falando minha oportunidade, vou usar aqui a oportunidade para você passar qual conselho que você daria. Eu sei que você está nos seus 20 e poucos anos ainda, mas qual é o conselho que você daria para os iniciantes, né, tanto na pecuária quanto na agricultura? Uma, uma frase que você diria assim, cara, esse aqui é o meu conselho que eu dou para você. Assim, não me sinto nem com essa condição de dar conselhos, né? Mas posso falar um pouco da vivência que nós tivemos, né? Então, assim, da experiência que nós tivemos. A agricultura e a pecuária, ela
ela carece muito de você entender aonde você quer chegar, né. Então, assim, quem quer começar, primeiro precisa saber que é preciso perseverar. Sim. Não é da noite pro dia que você vai conseguir Não fazer é da tudo que noite você para o quer, dia né? que você consegue fazer tudo que você quer. Entre muitos erros e acertos, você vai ter que se permitir, tá sempre mudando, né, tá Ser sempre resiliente, né? sendo resiliente, persistindo, perseverando. Então, assim, é uma atividade que você tem que começar entendendo que ela é extremamente desafiadora e que vai ter altos e baixos, você precisa passar por todos eles. Então, assim, é uma atividade que ela espelha a própria vida, né, a natureza. Como eu digo, a gente é uma cópia fiel da natureza. Então, é entender realmente que o nosso processo ele precisa ser vivido com muita intensidade. É isso aí. A agricultura e a pecuária, ela é uma vocação divina, né, é um chamado à É, esperança. Nós é estamos sempre verdade. esperando. Então, assim, às vezes fazer uma planilha não vai ser tão real como viver a Como viver a planilha. realidade. É É isso verdade. aí. Eu sempre falo isso daí. Ter o escritório pro campo tem uma diferença muito grande. Muda totalmente. A gente vive com circunstâncias que não dependem de nós, né? E o estado de dependência, ele é fundamental para que a gente entenda onde a gente quer chegar. Sim, com certeza. E qual é o legado que Ozzy deixa para Assim, acho que para vida, não. assim, não só como a Ásia, não só como a Emma Flor, né? Mas assim, eu vejo você como uma pessoa muito entendida de tudo que você fala, né? Para mim é uma referência como pessoa mesmo. A gente vem conversando esses dias aí, você, você me passou uma visão de algumas coisas, né, religiosas, né, que eu não tinha, que na verdade não tinha pessoas que falavam comigo sobre. Então, eu brinco com a minha mulher todo dia, eu digo assim, ó, de 5 da manhã até às 7, é horário de eu esperar a mensagem de Alzir. Porque eu acordo de manhã, né, vou tomar um café, fico com meu filho um pouquinho ali, fico com minha mulher, aí eu espero sua mensagem, tipo assim, eu vou levantar depois que ele mandar a mensagem. Aí tem dia que É, você manda umas 9, 10 horas, aí eu mando pra já ele, aí atrasou. eu já mando mensagem, moço, hoje você atrasou a mensagem aqui. É. Então é uma pessoa que pra mim tá sendo como uma referência nessa parte. E o legado que Alzi deixa, não só como o dono aqui da ZN, não só como da Emma Flor, mas não só como visionário do projeto do Polo Industrial, mas como pessoa mesmo, espiritual, Eu acho que físico assim, o aqui. grande legado que eu acho que todos nós devemos buscar, né, é o exemplo da cruz, né. Então, assim, eu sempre professo muito a minha fé, né, não com religiosidade, como já falei, né, mas assim, eu creio muito que existe propósito nas nossas vidas, né. E quando eu falo em propósito, eu me recordo do propósito originário que nós fomos criados. Então, assim, Deus nos fez para que nós atingíssemos a sua máxima perfeição, né. Então, ele nos criou a sua imagem e perfeição. Já pensou? Você é imagem e semelhança de um Deus, de um único Deus que tudo pode, que tudo fez, que deu o seu filho, né. Então, assim, entender um pouco de paternidade, entender um pouco do que é a natureza que nós fomos regidos, né, que nós fomos, constituídos, né. Então, o grande legado que a gente pode trazer para a vida e para mim é o que eu busco, é Deus em primeiro lugar. Então, assim, eu tenho cada vez mais tentado conhecer e andar com Ele. E isso tem me feito ter estratégia de negócio, isso tem me feito entender a pecuária, isso tem me feito entender a agricultura. A vida, né? Então, a leitura, constante da palavra de Deus, ela me estimula muito. Então, assim, eu sempre mando a mensagem de manhã cedo, porque é um estímulo para mim mesmo, é um devocional que eu faço comigo mesmo e eu mando ali para algumas pessoas, como sempre mando para você, para trazer um pouco do que é o mundo espiritual, né. Sim, Eu não acredito que a gente veio nesse mundo de passeio, sim. né, eu acredito que a gente veio para Todos têm um governo, propósito, né? eu acredito que a gente tem um propósito.
eu acredito, e mais do que acreditar, né? Eu tenho fé, né? Eu tenho convicção que Deus nos fez e Ele estabeleceu um plano para tudo isso, né? E esse é o grande legado, é o plano que Deus nos criou. Ele nos criou com um plano de que nós precisávamos estabelecer governo sobre a terra e trazer o reino dele. E o que é o reino dele? São os princípios e valores que ele pregou, que o próprio Jesus pregou. E a gente conseguir exercer isso dentro das nossas atividades, dentro da nossa casa, de forma íntegra. O último entendimento que eu tive sobre integridade, né? A gente pensa em integridade como honestidade, como Sim. isso. Não, integridade não é isso. Integridade é você ser inteiro de coração. Então, você tem um coração rasgado perante o Senhor, né? Então, eu tive essa revelação e isso me fez evoluir como pessoa, como ser humano. E se eu puder deixar algum legado, eu não quero deixar ouro nem prata para meus filhos. Eu quero deixar um legado de que realmente eu pude viver aqui na Terra sendo instrumento do Espírito Santo. Amém. Amém. E esse foi mais um podcast Pecuária Simples. Eu gostaria demais de agradecer, né, a sua disponibilidade de você atender a gente, que o dia é corrido, você é de um lado para outro, é telefone. Eu sei que quando você ligar o telefone de novo aí vai ser uma bagaceira, mas agradecer demais, né, você dá essa oportunidade do podcast vir aqui. Nós estamos na Emaflow, né, nós estamos aqui dentro do escritório, porque já foi anoitecendo, não deu para gravar ali fora. Mas é uma oportunidade muito boa. Agradecer demais sua amizade também, né? Que Obrigado. já tem 5 anos que a gente se conhece, tem muito tempo que a gente se conhece, mas nunca deixei de falar, deixei de vir aqui um tempinho bom, né? Mas não vou deixar mais, não vou vir aqui com Mas é frequência. isso aí, eu acho que Agradecer demais a parabéns, oportunidade. Paulo, porque você realmente tem se dedicado não só para a pecuária, você tem se dedicado também para trazer um pouco de comunhão, né? Como eu digo assim, trazer um pouco do que Cristo nos ensinou. Então, assim, no seu negócio isso reflete, nesse podcast isso se reflete, né? No envolvimento com sua equipe, o seu engajamento com as pessoas. Então, assim, para além da parte profissional, a parte do ser humano, né? Então, Sim. seja humano, né? Não tenha um humano. Então, parabéns, obrigado aí demais. É sempre um prazer poder receber vocês aqui. Eu ouço muito e aprendo muito com todos vocês e aprendi muito com você, inclusive nesse período que a gente teve vivenciando profissionalmente e conhecendo um pouco mais da pecuária. E a nossa vida é isso aí, é um aprendizagem diário. Diário, diário. Você faz parte desse processo e eu tenho tentado cada vez mais buscar pessoas que consigam me ajudar a evoluir profissionalmente. E é só com a vivência, só com Só com a compartilhamento, só com conhecimento, só com relacionamento, né, que a gente consegue, né? É verdade. Os livros são fantásticos, os livros nos ensinam muito, mas o entendimento não se transforma em conhecimento, não se transforma em produção se você não tiver a vivência, se você não tiver a experiência. Tem só para finalizar, tem um amigo meu que ele é amigo assim, meu primo, né, Nubinho. Nubinho é pastor da igreja lá no MAP, lá em Santa Rita de Cássia, que ele fala o seguinte, ele fala que por isso que se chama oração. É oração. Você vai orar e vai falar passão. É, Tudo ele fala isso daí, né? Por isso mas se é chama assim, oração. Ele acorda cedinho ali, vai lá e fala, ó, é oração. Agora é a hora da ação. Ó, vou orar mais tarde. Tudo ele fala isso daí. Se você for pra rua, você tem que ir pra ação. Você vai você pra sabe que ação, esse vai é viver. você sabe que esse é um dos princípios, né, que Deus nos ensina, e é a oração constante. Já pensou que é oração constante? A gente tá nessa conversa fazendo oração, então assim, é constante, porque a gente está em comunhão constante, né? A habitação do Espírito Santo. Vamos E é lá? isso. Esse foi mais um podcast Pecuária 5.0, podcast para quem gosta de gado. Finalizamos aqui e agradecer a todos vocês que assistiram. Curte, comente, compartilha, já manda pro seu amigo, manda para quem você quer que entenda um pouquinho mais sobre aqui o estado do Piauí. Comenta embaixo o que você achou e até a próxima. Até o próximo podcast Pecuária 5.0. Valeu.